Olá, bom dia. Estamos juntos a partir de agora no seu NE1. Seja muito bem-vindo. Eu já agradeço a sua companhia. Imagens do Recife preenchendo aí a nossa tela para mostrar esse dia bonito na capital pernambucana. 29 graus agora, o tempo está mais firme, né? Com esse céu azulzinho. Poucas nuvens, mas de acordo com o clima-tempo, pode ter pancada de chuva à tarde e à noite. Estamos também pelo trânsito em movimento junto com você. Bora pegar carona com Elvis Lopes. Ele está passando pelo bairro de Prazeres, em Jaboatão. Trânsito aí na Estrada da Batalha. Tá tranquilo, ele está conseguindo seguir, não tem impedimento nenhum para o motorista que está passando aí na região. Trânsito que deve ficar aí mais intenso à medida que a gente vai se aproximando do meio-dia. E tem outros assuntos para você, olha só. A força feminina no trabalho, você vai ver que subiu o percentual de lideranças femininas que investem na contratação de outras mulheres. Ratos no Hospital Agamenon Magalhães, no Recife. Quem trabalha ou tem parente internado, mandou mensagem pelos nossos canais de comunicação para reclamar. Daqui a pouco você acompanha a reportagem. Moradores da região metropolitana relatam dificuldade para tomar a vacina contra a Covid-19. Chegaram mensagens pelos nossos canais de comunicação. Nossa equipe foi em busca das informações sobre a oferta dessa vacina no Grande Recife. Você vai ver também a expectativa de quem está vivendo as primeiras Copas. Crianças do bairro da Mangabeira, na capital, estão na maior ansiedade para o Hexa chegar. Aproveita e participa do NE1, já manda a sua mensagem com os assuntos que você quer ver aqui. 3214-8500 é o número do nosso WhatsApp. O QR Code também está na nossa tela, é do nosso canal Globo. E pelo nosso Instagram, você também tem notícia e bastidores do NE1. @ne1.globo. Seguimos juntos até 13h. Agora são 11h50. A participação das mulheres com emprego formal aumentou nos últimos anos. E esse movimento tem sido incentivado principalmente pelas lideranças femininas. As mulheres têm empregado mais mulheres. E o reflexo disso é mais empatia e um pouco menos de desigualdade de gênero no mercado de trabalho. O lugar delas é onde quiserem. O de Daiane é essa clínica de estética e saúde em Olinda, onde trabalha como recepcionista. Já são 4 anos e de carteira assinada. Isso traz bastante segurança, né? Porque quando não é algo certo, você fica, poxa, e amanhã, como é que vai ser? E já com a carteira assinada, não. A gente tem uma segurança maior do amanhã. Então, a gente fica também mais tranquilo com relação a, vou trabalhar hoje leve, porque amanhã eu sei que eu vou ter o meu para complementar a renda dentro de casa. No meu caso, é para complementar. Mas tem várias outras que são mães de famílias, que são filhas que necessariamente precisam apenas daquele salário para poder ajudar, né, dentro de casa. As mãos que comandam o negócio são de outra mulher, Isabela. E todo o quadro de funcionários hoje é, na verdade, quadro de funcionárias. 9 mulheres. Eu acho que é importante, eu como mulher, na minha posição, valorizar ambas as mulheres. A gente precisa estar se agregando, a gente precisa estar sempre próxima, um apoiando a outra. Eu acho que faz uma diferença incrível. Não sou eu. São 9 famílias, são 9 pessoas que outras dependem dela. Em 2013, a enfermeira decidiu empreender. Tempo de desafios e de vitórias em grupo. É difícil, mas todos os dias eu paro e penso, o que é que eu posso fazer hoje para que a gente continue num ambiente legal, para que a gente continue funcionando dessa forma, para manter a nossa equipe, manter a nossa clientela, porque a gente depende umas das outras. Em Pernambuco, o Sebrae revelou que o índice de abertura de empreendimentos comandados por mulheres cresceu em um ano, saltando de 34.900 para 47.900 entre 2024 e 2025. São 290 mil pequenos negócios sob comando feminino aqui no estado. Unidas, fortes, mas que ainda representam a minoria entre os empregadores brasileiros, de acordo com o IBGE. O dado mais recente revela que apenas 3 em cada 10 pessoas que contratam no país são mulheres. Para a socióloga Andréa Gonçalves, os números traduzem uma desigualdade que tem raízes profundas.
Isso reflete aí condições históricas e estruturais. Elas tiveram pouco acesso, por exemplo, à rede de contatos, acesso à linha de crédito e investimento. Então, embora Pernambuco seja o segundo na região Nordeste e o sexto, né, no Brasil, com mulheres liderando seu próprio negócio, esse avanço ainda é insuficiente, considerando o potencial a que o Estado pode chegar. Mas já reflete também uma receptividade da economia local, né, para esse tipo de investida feminina, vamos colocar dessa forma. As mulheres estão buscando independência financeira, mas também a necessidade de conciliar renda, trabalho doméstico e também cuidados, que historicamente esteve como encargo feminino. Quando uma mulher cria uma empresa e contrata pessoas, ela marca território e serve de farol para um futuro menos desigual, principalmente em áreas onde as vagas são ocupadas historicamente por homens. Tecnologia e mercado financeiro, por exemplo. Essa empresa aqui no Recife trabalha com operação de seguros. Um time majoritariamente feminino sob uma liderança feminina. Faz 2 anos que Juliana comanda a equipe. É uma experiência muito legal, porque uma entende o que a outra está passando, então, eventualmente, tem a babá que falta, a escola que não tem aula, e aí você precisa fazer as adaptações que uma mãe acaba fazendo no dia a dia para conciliar todos esses papéis. Entre as colaboradoras, Emily destaca o valor de se inspirar em outra mulher. Se a gente for pensar no mercado de seguro de vida, de finança, querendo ou não, você só observa aquela figura masculina de paletó, você não imagina uma mulher, né, lá à frente de tudo. Inspirador a forma como ela vem, como ela trata também a gente como pessoa, né, porque eu já vim de um mercado que a experiência não era tão boa e, coincidentemente, ser fiada por um homem. Uma mulher, quando sobe, ela puxa as outras e isso se torna um círculo virtuoso. Tem até uns dados do Sebrae que indicam, por exemplo, que 73% das mulheres que estão liderando seu próprio negócio, elas usam como principal força de trabalho a mão de obra feminina. Então, isso gera renda, gera profissionalização, gera capacitação e tudo isso ajuda a consolidar essas iniciativas. Gestão, gestar, não à toa. Ação de mulher que transforma a empatia em ferramenta de liderança. Empreender, de uma forma geral, é um desafio muito grande, porque todos os problemas são seus. Então, é uma luta muito grande, né? E eu acho que para a mulher acaba sendo uma luta maior ainda, porque como você tem muitos papéis para equilibrar, você precisa fazer escolhas. Então, empreender e empregar e se dedicar a isso tem que ser uma escolha, porque você vai precisar abrir mão de outras coisas. 11h55, bora circular pelo trânsito. Para você que está seguindo aí para os seus compromissos da hora do almoço, já te mostro aqui a Avenida da Recuperação, no bairro de Dois Irmãos. O trajeto de quem está aí nesse fluxo, né, é sempre muito intenso nesse trecho, mas a gente percebe que os motoristas estão conseguindo seguir. Agora a gente só observa uma fila de carros por aqui, esse trânsito que vai ficando mais intenso aí pertinho do meio-dia. Bora para a área central do Recife, Avenida Conde da Boa Vista, bem em frente ao shopping, uma grande circulação, principalmente de pedestres, tá? Muita gente aí na rua, seguindo para o almoço. A área central da cidade tem um comércio muito forte aí nessa região. Agora a Rua Real da Torre, na Madalena, mostrar essa movimentação dos motoristas agora parados no semáforo, mas que estão seguindo aí sentido túnel da Abolição para ir lá para Imbiribeira e também para o bairro de Afogados. A gente continua pelo trânsito, só que agora com Elvis Lopes, na nossa Globomoto, que está pela Avenida Doutor Gonzaga Maranhão, em Prazeres, Jaboatão. A gente vê a dificuldade de Elvis para passar por aí, né? Olha só quantos buracos. A rua sem pavimentação, uma reclamação antiga aí de quem passa pela região. Claro que a gente sempre procura por aqui também respostas, né, para essas ruas e os motoristas acabam enfrentando muita dificuldade. A gente vê aí o balanço da moto, né, o zigue-zague aí que Elvis precisa fazer para não cair em nenhum buraco. E essa é a rotina de quem passa todos os dias aí por essa região, um pneu no meio do caminho, um buraco mais fundo também, tem que ter muito cuidado. Imaginem, em dia de chuva, os moradores que abrem a porta praticamente já estão com o pé na lama. Quando o sol aparece, a poeira também é muito grande. E se a gente tiver alguma resposta até o fim dessa edição, o NE1 sempre aberto também
para ouvir quem tem as responsabilidades sobre o problema. A gente ouve a comunidade, ouve todos os lados da história e sempre aqui também na torcida para que isso se resolva, né? Imagina a rua nessa situação, sem calçamento e também com muitos buracos. Obrigada, viu, Elvis? Ele continua circulando por aí, agora encontrou um outro motociclista que também está indo aí mais devagar por causa dessa buraqueira que a gente está acompanhando aí na imagem. O assunto agora é a dificuldade que as pessoas estão enfrentando para agendar a prova prática da primeira habilitação no Detran Pernambuco. Nós recebemos várias mensagens pelo nosso WhatsApp com reclamações sobre a falta de datas disponíveis para fazer esse agendamento. Quero olhar essas mensagens aqui com vocês. Nós separamos só algumas delas, tá? Que chegaram. O André Moraes escreveu: gostaria de sugerir uma reportagem junto ao Detran sobre a falta de agenda para as provas práticas de quem está tentando tirar a primeira habilitação. Está muito difícil conseguir uma data, pois o órgão gera pouquíssimas vagas. Quando abrem, logo são esgotadas e prejudicam aqueles que precisam da habilitação. Muito obrigada, viu, André, por ter trazido seu relato aqui para a gente. A Estela Santos também escreveu dizendo que gostaria de informações sobre o Detran Pernambuco e a falta de comprometimento com as pessoas depois de um mês. Consegui agendar minha prova prática de carro. O site informa que só tem data a partir do dia 30 de junho. Isso é um absurdo. A Estela falando aqui. Muito obrigada, viu? O Olímpio Genuíno também disse o seguinte: olha, desde a última quinta-feira ninguém consegue realizar agendamento no Detran para qualquer serviço referente à habilitação CNH. Tudo por causa de um problema com o site gov.br do governo federal. Quero muito agradecer a participação de todos vocês pelos nossos canais de comunicação. Bora falar então com Lilian Oliveira, que está na sede do Detran, no bairro da Iputinga, para explicar o porquê então dessa dificuldade no agendamento da prova prática para emitir a primeira habilitação. O que está acontecendo, hein, Lilian? Bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você e para todo mundo que está assistindo. Nós vamos conversar com o Bruno Santos, que é diretor-geral do Detran, para entender, né, o que tem causado isso. Bruno, a gente recebeu muitas mensagens de telespectadores, gente que está tentando já há um mês e não consegue esse agendamento. Como é que funciona? Por que as vagas não estão atendendo a todos? Bom dia. Bom dia, Lilian. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. Veja, o aumento da procura com o advento do CNH Brasil esse ano extrapolou todas as nossas expectativas e a nossa capacidade de atendimento. Só para você ter uma ideia, durante todo o ano de 2025 foram cerca de 87 mil pessoas que deram entrada na primeira habilitação. E só nos 5 primeiros meses desse ano, esse número já passou das 90 mil pessoas. Então, as vagas elas são disponibilizadas, a gente já acrescentou o número. Agora nós estamos fazendo plantão aos sábados também, nos finais de semana, aqui na sede. E vamos ampliar também para as Ciretrans. Agora, por enquanto, só ampliamos aos sábados na sede. Com isso, a gente já teve um incremento de cerca de 1.500 vagas aproximadamente. Acabamos de ter uma reunião aqui na sede com todos os setores envolvidos e em breve, acredito que nesses próximos dias, a gente vai estar disponibilizando para a população um número muito maior, significativo, que vai poder ajudar a população. Nesse momento, são oferecidas quantas vagas e como funciona o agendamento? Tem um horário específico para que a pessoa fique de olho e já consiga entrar e garantir essa vaga? As vagas elas são disponibilizadas todos os dias 20 do mês. Todas as vagas são disponibilizadas para o interior do estado e para a sede. São cerca de 30 a 32 mil vagas por mês que a gente está conseguindo atender, inclusive com o incremento que a gente está tendo aos sábados. E o candidato vai saber com antecedência quando essas vagas serão aumentadas? Ele vai ter essa possibilidade? Sim, com certeza. O Detran ele faz utilização das redes sociais, do site, e a gente vai divulgar amplamente a toda a população esse quantitativo de vagas para que a população possa ter conhecimento. Uma pessoa, um desses telespectadores que mandaram mensagem para a gente, disseram que teve um problema, disse que teve um problema também com o Gov, né, o gov.br. Teve essa oscilação? Isso também impactou no agendamento? Não, a questão de Gov, de registro de conta Gov, é uma questão individual de cada usuário. Não foi registrado nenhum problema a nível macro. Talvez tenha algum problema aí individual, mas a nível macro que possa ter atrapalhado o agendamento em números significativos, não.
Qual é a orientação, então, para aquela pessoa que está lá tentando realmente marcar esse teste e não consegue ainda? Não, infelizmente, a população tem que continuar tentando. Com o advento do CNH Brasil, a procura aumentou consideravelmente. Então, isso não é um problema do Detran Pernambuco, isso fique bem claro, isso é um problema comum a todos os Detrans no Brasil. Então, todos estão passando pela mesma situação. Eu tenho conversado com diversos presidentes espalhados pelo país inteiro e todos eles têm vivenciado a mesma situação, a mesma dificuldade, que é a oferta de vagas, dada a procura que está muito alta. Mas, em breve, o Detran Pernambuco vai estar oferecendo à população um número muito significativo no acréscimo de vagas, tanto para o interior quanto para a sede. As reclamações vêm principalmente de quem está tirando a primeira CNH. As outras pessoas que estão ali no reteste, por exemplo, também estão sendo impactadas? São impactadas diretamente, até mesmo porque não há distinção na oferta de vagas. X para reteste, X para primeira habilitação, não. As vagas elas são disponibilizadas de maneira holística. Então, quando o usuário ele entra no site e procura a sua vaga, é uma vaga genérica para todos. Individualmente não há nenhuma distinção. Então, todos são impactados diretamente. De toda maneira, vale salientar, sempre aos dias 20 as vagas são disponibilizadas, embora elas durem pouco tempo no sistema, dado a procura, a gente pede um pouquinho de paciência da população, quem está buscando o primeiro atendimento, quem está buscando a primeira prova ainda, o primeiro teste, essas vagas elas vão surgir naturalmente com a diminuição da fila. A fila de espera hoje ela está um pouquinho mais longa, dada essa procura. Mas com o passar do tempo a gente vai estar disponibilizando mais vagas e essa fila vai estar diminuindo. Bruno Santos, diretor-geral do Detran, muito obrigada pelas informações. Maristela. Obrigada, Lilian, também pelas informações. E a polícia prendeu o médico que é réu na justiça pela morte de uma paciente após um procedimento estético. A notícia está no G1 Pernambuco, o QR Code está aí na sua tela e você confere outros detalhes pelo seu celular. Marcelo Alves Vasconcelos foi localizado no último sábado na cidade de Cascavel, no Ceará. A prisão preventiva tinha sido decretada pela Justiça de Pernambuco no dia 27 de março. O médico é réu pela morte da comerciante Adriana Barros Lima Laurentino, de 46 anos. Ela morreu em janeiro de 2025. Horas depois de passar por um procedimento estético conhecido como harmonização de bumbum, a Polícia Civil apontou que a causa da morte foi uma embolia pulmonar. De acordo com o Ministério Público, o médico não estava inscrito no Conselho Regional de Medicina de Pernambuco na época e teria exercido a profissão de forma irregular no estado. Nós não conseguimos contato com a defesa de Marcelo Alves. Outros detalhes você encontra no G1 Pernambuco. A seguir, a gente fala sobre o direito do trabalhador de pedir 3 dias de folga no trabalho para fazer exames preventivos de saúde. Você vai ver também a denúncia de quem trabalha ou faz tratamento no Hospital Agamenon Magalhães. Ratos aparecem na unidade em várias partes. Nós procuramos a Secretaria de Saúde para falar sobre esse assunto. E ainda, a Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão em Pernambuco e no Rio de Janeiro. A operação apura fraudes no Fundo de Previdência dos servidores de Paulista. O NE1 volta já, agora 12:06. Do Brasil. Estamos de volta e trabalhadores podem faltar ao trabalho por até 3 dias ao ano para a realização de exames preventivos. Esses dias não podem ser descontados do salário do trabalhador. Este ano, uma nova lei foi sancionada para obrigar que as empresas divulguem esse direito no ambiente de trabalho, ou seja, o que mudou é que antes era uma iniciativa do trabalhador de informar sobre essa ausência. Agora, a empresa precisa deixar os colaboradores cientes desse direito. Mas muita gente nem sabia que isso existia. E de que forma fazer esse comunicado à empresa? Bora então falar com o Diogo Franco sobre esse assunto. Oi, Diogo, boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, são muitas dúvidas, né? Essa lei ela está em vigor desde abril e a gente convidou Ana Carolina Araújo, que é advogada, também membro da Comissão de Direito Trabalhista aqui da OAB. Ana Carolina, bem-vinda ao NE1. Como é que deve ser feito esse comunicado, hein?
Boa tarde Maristela, boa tarde Diogo e a todos os telespectadores. Esse comunicado ele deve ser feito pelo trabalhador, né, com antecedência possível que for, ao setor de recursos humanos. Né? Então a empresa ela tem que ter conhecimento da data e horário que vai ser feito esse exame previamente. Após a realização do exame, que o próprio empregado compareça ao setor de recursos humanos para comprovar que de fato foi feito esse exame. Ô, Ana Carolina, essa lei, ela vale mesmo para aquele trabalhador que trabalha 7 horas ou 6 horas? Isso. Como é uma lei da CLT, ela é uma lei voltada para o trabalhador seletista. Né? Então, se não for um empregado seletista, é importante que se examine a convenção coletiva de trabalho ou o acordo coletivo de trabalho para ver se existe realmente algum tipo de peculiaridade quanto a esse caso. São 3 dias agora, né, de direito. Aí a gente pensa na consulta, pensa no exame e o resultado desse exame. Se for num plano de saúde, você consegue escolher as datas, né? Mas no serviço público, não. Como é que a lei ela entra nessa situação? Isso. A lei prevê 3 dias, né, num período de 1 ano, né? Mas assim deve existir uma razoabilidade por parte do empregado e empregador, né, em havendo a necessidade de continuidade ali de algum tipo de exame, de algum tipo de processo de tratamento, que haja uma razoabilidade, né, para que consiga realmente ter esse dia aí sem que haja um desconto propriamente dito por parte do empregador. Pois é, quando a gente fala dessa nova lei, ela não significa que é um dia de folga, né? É preciso comprovar que você foi a uma consulta médica ou fazer o exame. É preciso comprovar, né? E recomenda-se que o empregado, no ato do local que ele está fazendo o exame, seja um laboratório, um hospital, ele tenha alguma evidência, seja por meio de atestado, atestado médico, de declaração de comparecimento, para que possa comprovar que efetivamente ele compareceu àquele local para fazer o exame. A lei, ela... Só um minuto, deixa eu abrir aqui que a gente tem uma pergunta que é bem pertinente também. A lei, ela define como comunicado da empresa, de que forma? A empresa, ela precisa comunicar ao trabalhador através de quê? Que ele tem esse direito. Porque existe também para mulheres aquela vacina do HPV, o homem também a prevenção da próstata. Explica pra gente como é que essa informação deve chegar ao trabalhador. Isso, a lei ela vem justamente, né, para endossar, né, essa questão fiscalizadora, né, por parte das empresas com relação aos seus funcionários. Então, promover, né, difundir palestras, cartilhas, comunicados através de e-mail, pelo setor de recursos humanos, pelo setor de departamento pessoal, para que os trabalhadores eles possam ter a ciência da importância do preventivo, né, um preventivo para prevenir justamente o HPV, o câncer de mama, o câncer de colo de útero e o câncer de próstata também, né? Lembrando que muitos dos sintomas dessas enfermidades, eles são sintomas silenciosos. Então, por isso a necessidade da prevenção. Tendo uma prevenção realmente existente, né, evita lá no futuro ter um quadro mais agravante de cada enfermidade dessa e podendo tratar, né, com segurança e com brevidade. Ana Carolina, antes da gente entregar, existe um prazo para que o trabalhador ele comunique aos recursos humanos ou ao chefe direto que ele vai ao médico? A lei ela não limita nenhum prazo, né? Mas é importante que, assim que o empregado ele tenha ciência da data e horário do exame, ele possa fazer isso o quanto antes, para que o empregador ele tenha ciência de que naquele dia em específico vai haver ali a ausência justificada por parte do empregado. Muito obrigado pela entrevista. A gente acabou de conversar com Ana Carolina Araújo, ela que é advogada, representante da Comissão de Direito Trabalhista da OAB. A gente conversou aqui sobre essa nova lei que está em vigor desde abril e você pode assistir, rever e compartilhar no Globoplay depois do ENE1. Maristela. E isso também agradeço as informações da doutora Ana Carolina, que tirou várias dúvidas, só reforçando aqui que a vacina para combater o HPV é para meninos e meninas e todos os cuidados de saúde, né? São muito importantes e necessários. Importante comunicar à empresa, fazer aí esse diálogo, né, para você manter a sua saúde em dia. Muito obrigada, viu, Diogo? A vacina contra a Covid-19 ainda é o principal meio, né, para evitar a doença que causou uma pandemia há poucos anos. A gente segue falando de saúde. Essa vacina nos ensina sobre o nosso sistema imunológico, a reconhecer e combater o vírus da Covid. O esquema de vacinação aqui no Brasil segue as diretrizes do Ministério da Saúde.
assim como a distribuição dos lotes da vacina para todo o país. Nossos telespectadores relataram por meio do nosso WhatsApp dificuldades para conseguir tomar a vacina em algumas unidades de saúde pela região metropolitana. Por isso, fomos verificar como anda o oferecimento do imunizante contra a Covid-19 aqui pelo Grande Recife. Ana Lúcia disse que há meses estava tentando tomar a vacina da Covid no Recife e não conseguia. Eu tomei em setembro a vacina da Covid, sei que é para tomar de 6 em 6 meses, a pessoa idosa, e não consegui mais tomar. Depois de tantas tentativas, encontrou no Centro de Saúde Dom Miguel de Lima Valverde, em Boa Viagem, zona sul do Recife, um alívio para ela, que tem um problema crônico de saúde. Eu sou idosa, né? Tenho 62 anos e tenho asma grave. Tomo um remédio, inclusive um remédio biológico, além da bombinha que eu uso direto, todos os dias, para controlar a asma. E então eu me preocupo muito, mais ainda, com a questão pulmonar. E quando chegou aí hoje, qual foi a surpresa? Foi uma surpresa total. Eu, por acaso, passei aqui, não estava prevendo, não esperava ter, porque eu estava há tempo procurando. E aí, graças a Deus, encontrei e tomei a vacina. Estou muito satisfeita. Dona Mali veio até a Unidade de Saúde da Família de Jardim Piedade 1, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana. Estava em busca de 2 vacinas. Diz que não iria conseguir tomá-las no mesmo dia. Informaram que a da Covid só é oferecida num dia específico. Dona Mali, a senhora hoje chegou aí perguntando sobre quais vacinas e o que foi que disseram? Que não tinha. Uma tem quarta-feira, diz a de Covid. Faz uns 2 anos que eu não tomo a de Covid. Nossa produção recebeu várias mensagens de gente se queixando da falta de doses do imunizante. Foi o caso de João Menezes, do bairro das Graças, no Recife. Ele contou que precisa tomar todo ano e que procurou em 3 postos de saúde do município e não tinha disponível. Leonardo Ferreira também informou que procurou por 3 vezes num dos shoppings. Não tinha e não deram previsão de chegada. Antero Mota desabafou que estimulam tanto a vacinação, mas que está há 3 meses sem tomar a dele. Esteve em Olinda e em Paulista. Doutor Alfredo Leite é médico pneumologista. Falou que mesmo sem estarmos vivendo mais aquele período crítico dos primeiros anos de pandemia da Covid-19, ainda tem muita gente adoecendo de forma grave por não tomar a vacina. Temos um quadro diferente hoje do que tínhamos na época da pandemia, né? Uma quantidade bem menor de pessoas adoecendo com Covid. Mas aquelas pessoas que adoecem com Covid e que são mais frágeis, mais vulneráveis, por exemplo, idosos, portadores de doenças cardíacas, pulmonares, diabéticos, obesos, quando elas pegam a doença e não estão bem vacinadas, elas ainda podem ficar graves. Quais são os principais grupos, doutor, de pessoas que precisam manter essas doses de vacina contra a Covid atualizadas? As pessoas com mais de 60 anos, de uma forma geral, e pessoas que têm doenças, as chamadas comorbidades, né? As gestantes, sem dúvida, precisam se vacinar. Doutor Alfredo fez um alerta para aqueles que ainda se recusam a receber a vacina. A gente tem aí mais de 20 vírus que podem causar doença, podem causar pneumonia, podem colocar um idoso no hospital. E a gente tem vacina para poucos deles. A Covid é uma delas que a gente pode prevenir. A Prefeitura de Jaboatão informou que a vacinação na Unidade Básica de Saúde Jardim Piedade 1 é feita em dia específico porque é uma medida adotada em unidades de menor demanda. Segundo o município, como cada frasco contém múltiplas doses e possui prazo determinado para uso após a abertura, um calendário foi estabelecido com foco no melhor aproveitamento dessas vacinas. A Prefeitura destacou ainda que a vacinação contra a Covid é diária nas policlínicas e unidades básicas de saúde de maior fluxo no município. Como vocês também viram, João Menezes e Leonardo Ferreira, espectadores que nos mandaram mensagem, disseram que estão com dificuldade em tomar a vacina no Recife. A Prefeitura do Recife informou que o Rio Mar e demais centros de vacinação, como os que ficam em shoppings, são unidades de referência apenas para a vacina Covid Baby. A vacinação para os outros públicos é feita em unidades de referência
para os demais grupos prioritários. Nesses locais, a Prefeitura garante que a aplicação do imunizante está normalizada. Basta procurar nos canais de atendimento oficiais do município quais são esses locais. A Prefeitura de Olinda foi citada por outro espectador, o Antero Mota, que disse não conseguir tomar a vacina nos postos da cidade. O município informou que o repasse de doses para o município foi insuficiente para abastecer todas as unidades de saúde. Por isso, o atendimento foi centralizado, temporariamente, apenas no Shopping Pátio e nas policlínicas Barros Barreto e São Benedito. Já a Prefeitura de Paulista, também citada por Antero, informou que houve um desabastecimento por causa de um mês em toda a área atendida pela primeira gerência regional em saúde do estado, da qual Paulista faz parte. Isso teria afetado o estoque de vacinas do município, mas com a chegada de novas doses, a vacinação foi retomada em toda a rede municipal. A Secretaria de Saúde do Estado informa que recebeu, no fim de maio, uma remessa com 72 mil doses da vacina contra a Covid-19. Essas doses, de acordo com a Secretaria, já foram distribuídas para todo o Estado e chegaram de forma gradual aos municípios. O governo informou ainda que aguarda um novo lote nas próximas semanas. Afirmou que não há registro de desabastecimento do imunizante e a entrega segue regular em todo o estado. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão em Pernambuco e também no Rio de Janeiro. A operação apura fraudes no Fundo de Previdência dos Servidores de Paulista. Mais de 3 milhões de reais foram investidos de forma irregular num banco que faliu no ano passado. Camila Torres tem outros detalhes dessa operação, traz as informações agora ao vivo para a gente. Boa tarde, Camila. Oi, Maristela, boa tarde para você, para quem nos acompanha também. Os 10 mandados que foram expedidos pela Justiça Federal daqui em Pernambuco foram cumpridos no Recife, em Paulista e também no Rio de Janeiro. A operação de hoje, a Operação Takeover, ela apura possíveis irregularidades no uso do dinheiro que pertence ao Fundo de Previdência Municipal de Paulista, aqui na região metropolitana. De acordo com a Polícia Federal, mais de 3 milhões de reais foram aplicados em investimentos de alto risco, inclusive letras financeiras do Banco Master. E a gente lembra que o Banco Master, ele faliu, ele foi liquidado em novembro do ano passado pelo Banco Central. A investigação apura se alguém obteve vantagem indevida ou se houve prática de crime contra a administração pública ou contra o sistema financeiro com esses investimentos. De acordo com o Ministério da Previdência, mais de 5 mil servidores de Paulista têm recursos aplicados no Fundo de Previdência Municipal. A gente fez contato com a Prefeitura de Paulista, que falou para a gente que os fatos que estão sendo apurados pela polícia, eles ocorreram numa gestão anterior e que a Prefeitura ela está colaborando com as investigações, passando as informações que a Polícia Federal ela solicita. Enquanto a gente traz informações, a gente acompanha também imagens da operação que foi realizada hoje no Previ Paulista, que é o Instituto de Previdência dos Servidores de Paulista. A gente explica nesse momento que o Instituto de Previdência ele tem uma administração própria, mas a pessoa que ocupa o cargo na presidência do Instituto é uma pessoa que é nomeada pelo prefeito de Paulista. E a Prefeitura de Paulista comunicou que os fatos que estão sendo apurados, eles aconteceram num período de uma gestão anterior. Nós também fizemos contato com a atual administração do Previ Paulista, que disse que os fatos que a Polícia Federal acompanha já tinham sido identificados pela própria gestão atual e que a gestão atual ela abriu uma sindicância também para apurar o que aconteceu e garantiu que o pagamento dos benefícios dos servidores de Paulista, esse pagamento está garantido porque o volume que foi investido e que está sob investigação representa uma parcela pequena dos 140 milhões que o fundo possui. Maristela. Obrigada pelas informações, Camila. A gente segue acompanhando.
E aqui no Recife, quem trabalha ou está com um parente internado no Hospital Agamenon Magalhães denuncia a presença de ratos na unidade. O pessoal está indignado porque o local que funciona para o tratamento de doenças agora é o mesmo que coloca em risco a saúde de funcionários, pacientes e acompanhantes. É nesta área de acesso aos ambulatórios e ao prédio onde ficam os leitos de UTI que os ratos estão sendo vistos à noite por pessoas que têm parentes internados aqui no Hospital Agamenon Magalhães. 4 dias que eu estou aqui, já passa um ratinho por aqui já, mas deixa caminhar por aí, né? Os outros aí. Fica por aqui direto? É, fica por aqui direto. Eu vejo muito rato, grande, não é pequeno, é muito mesmo, deles correr aqui, atravessar aqui, andar feito gente. É um absurdo aqui, irmão, de noite aqui, ó, ninguém consegue ficar aqui não, é muito rato aqui, cada gabiru parece um tembu aqui, higiene zero. Localizado na estrada do Arraial, em Casa Amarela, no Recife, o Hospital Agamenon Magalhães passa por uma obra de reforma e ampliação. Próximo ao local onde os ratos têm sido vistos, há galerias com água suja que aparenta ser esgoto, além de caixas de fossa danificadas. A área também concentra materiais de construção, como pedras e madeiras. Os ratos se escondem perto da lixeira destinada ao armazenamento de resíduos hospitalares contaminados. Ao lado, há uma caçamba compactadora, utilizada para o descarte do lixo comum. Segundo um funcionário que pediu para não ser identificado, a direção do hospital está ampliando a estrutura de armazenamento dos resíduos hospitalares para melhor acondicionamento do material. A TV Globo também recebeu esta foto, enviada por uma enfermeira. O registro mostra um filhote de rato encontrado na área interna do hospital. Esta mulher acompanha o sogro, internado há um mês na unidade. Ela conta que o problema se agrava nos dias de chuva forte, quando o local costuma ficar alagado. Aqui mais é água, né? Quando está cheio, quando a gente vai passando aqui, isso aqui fica tudo cheio de água. Acho errado, né? É bom ter mais cuidado. Foi a fisioterapeuta e residente da UTI, Maria Cecília Cavalcante, quem fez o alerta sobre o risco sanitário representado pela presença dos roedores nas imediações de um hospital público. Eles ficam circulando aqui entre paciente criança, bebê, idoso, pacientes às vezes com feridas, enfim. É um risco enorme de contaminação para a gente que está aqui todo dia e para eles que passam o dia inteiro esperando, são pessoas que vêm do interior, que vêm de muita dificuldade e são expostas a esse risco enorme, né? A preocupação é ainda maior porque muitos pacientes chegam à unidade com ferimentos nos pés ou outras lesões expostas, o que pode aumentar o risco de contaminação por doenças transmitidas pelos ratos, como a leptospirose. A gente vive muito suscetível e a gente atende paciente de leptospirose aqui. Eu rodo em UTI, a gente tem paciente com lepto e a gente tem o contrabalanço, né? Enquanto a gente atende um paciente com lepto, a gente está exposto à leptospirose aqui diariamente o dia inteiro. É um perigo para todo mundo, né? Nós fomos em busca de respostas com a Secretaria Estadual de Saúde. A Superintendente de Administração e Finanças da Secretaria recebeu a nossa equipe. Ela falou sobre o controle de pragas no Hospital Agamenon Magalhães e do descarte dos restos de materiais da obra e dos equipamentos velhos da unidade. Nós temos cronogramas de detetização que são cumpridos, né, na risca, né? O processo de detetização ele é realizado quinzenalmente e também eles fazem visitas extras quando a gente demanda, né? Então a gente tem cumprido, né, e temos o contrato que ele foi ampliado para uma maior área e uma quantidade maior de pragas urbanas. Se ainda assim os ratos estão circulando lá dentro e na área externa do hospital, alguma medida extra vai ser adotada? Olha, nós estamos fazendo requalificação nas lixeiras, recolhimento diário do lixo comum, né, que é o lixo tipo D, mas a gente também precisa da colaboração do entorno do hospital, né, da população. Nós identificamos um terreno vizinho ao hospital, onde existe uma grande vegetação, aparentemente sem manutenção de capinação. Tem também lá sucatas remanescentes da antiga atividade, né, e que isso também tem sido um ponto de intensificação das ações do hospital e da empresa de detetização. O hospital é um grande canteiro de obras, né? Então isso também proporciona, né,
que nós temos também material de obra. Aliado a isso, nós temos recebido muitos equipamentos, muitos mobiliários que denotam que a gente desce os equipamentos antigos que estavam em condições de uso e a gente está fazendo essa reposição dos equipamentos novos. E aí esses equipamentos, ele denota uma legislação para a gente executar o descarte, que a gente chama um processo de desfazimento. Então esse processo tem sido feito, nós estamos no 4º desfazimento do ano. É muita coisa que tem chegado, então a gente tem que também descartar as coisas antigas, né? Os mobiliários antigos. Quanto tempo a gente pode esperar que os alagamentos não aconteçam, que a água suja não fique lá misturada aos ambientes onde há passagem de pessoas? Olha, essa solicitação a gente solicitou com prazo imediato, né? A gente está aguardando esse retorno. Agora, 12h31, vamos seguindo com outros assuntos. Muita gente costuma postar a rotina nas redes sociais e isso inclui registros dos filhos. Parece até inofensivo, né? Mas uma foto ou vídeo nas redes pode deixar pistas que a família nem sempre consegue medir. Privacidade, segurança e até a saúde mental das crianças entram nesse alerta. Lilian Oliveira conversa com a gente sobre esse assunto na prática. Quais são os riscos que a família corre, hein, Lilian? São muitos, viu, Maristela? É preciso ter um cuidado muito grande ao compartilhar a rotina nas redes sociais. A gente convidou o Alberto Oliveira, que é especialista em cibersegurança, para trazer algumas dicas, falar um pouquinho desse tema, né, Alberto? Muito boa tarde, obrigada por ter vindo. Fala um pouquinho dos riscos que a família e a criança, principalmente, correm ao compartilhar momentos da rotina ali nas redes sociais. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Maristela. Boa tarde, telespectadores. Essa questão do compartilhamento da informação, não só da pessoa, como das crianças, ela sempre causa polêmica. Por quê? Porque por vezes a gente quer dividir com gente que está longe, com gente que está fora, com a família. Informações sobre como a gente está e como as coisas estão andando na nossa vida, com pessoas distantes de quem a gente gosta. Só que quando a gente faz isso, a gente expõe não somente o que a gente faz, nossa rotina, informações que possam ter algum nível de sensibilidade para as pessoas que a gente gostaria, como também para outras que podem ter uma intenção negativa conosco e, obviamente, com nossos filhos. O que pode acontecer com essas imagens? Digo hoje também, assim, nessa era da inteligência artificial, onde a manipulação dessas imagens ficou bem mais fácil, né? Pois é. Como hoje, basicamente, é muito simples você conseguir manipular uma imagem, então uma foto de uma criança pode ser colocado no corpo de um adolescente nua, isso pode ser utilizado como conteúdo de pedofilia, além da questão de você demonstrar rotina. Então, o próprio fato de você postar uma foto da criança na escola, mostrando o símbolo da escola, alguma coisa que identifique o local, ou rotina de dia a dia, o que é que faz no final de semana, tudo isso é elemento para criminoso. E a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente mostra, porque é informação e acaba sendo poder. Poder para alguém que nem sempre vai querer o nosso bem. Quais são as orientações de segurança? O que a família pode fazer para se proteger, para proteger essa criança? Via de regra, não compartilhar, né? O ideal é que a gente de fato não compartilhe fotos das crianças ou dos adolescentes, nem em situações normais, nem naquelas constrangedoras que acontecem em toda reunião de família, né? Exatamente para evitar também um uso disso para bullying. Mas não, olha, eu preciso, o pessoal mora longe, eu moro sozinho onde eu estou, eu quero compartilhar com os meus amigos, com a minha família. Então tenta criar um grupo restrito, privado, onde você tenha de fato certeza de quem são as pessoas que estão ali que vão consumir aquele conteúdo. É uma maneira de você diminuir o risco, mas você não elimina ele de forma completa. Roberto, quais são as possíveis consequências dessa exposição muito grande assim, né? Às vezes o bebê nasce, a criança nasce e já tem perfil na rede social. Pois é, isso é um movimento que a gente tem visto muito nos últimos anos. Tem vários estudos que mostram que a exposição excessiva de crianças e adolescentes causa questões comportamentais. Então, além dessa questão do bullying, a forma como a criança lida com a própria imagem, com a imagem de terceiros, isso pode ser potencializado a partir dessa exposição. Alberto, muito obrigada, viu, pelas informações, pelas orientações, obrigada pela participação. Obrigado. Maristela,
Vou sair do roteiro só um pouquinho, vou usar um tempo bem rapidinho, não poderia deixar de me despedir. Hoje é meu último dia aqui na Globo Pernambuco, queria agradecer essa equipe maravilhosa e também a audiência, você aí de casa que me permitiu entrar na sua casa todos os dias. Esse carinho, esse afeto que eu recebi nas ruas, Pernambuco é o meu país, vai ter um lugar sempre no meu coração e na minha mente. Um beijo, a gente se vê. Lília, um abraço bem apertado, um beijo de toda a nossa equipe, que privilégio o nosso, né, de ter tido a sua companhia aí por tantos anos. Lília Oliveira está indo para Globo São Paulo, um orgulho tremendo, brilha, voa ainda mais, minha querida. Um beijo para você. E olha, ela estava falando sobre fotos, né, que são postadas aí nas redes sociais. Esse período de São João é um tempo também de festa, que a gente vai tirar muita foto, mas que também pede atenção redobrada com as crianças, viu? Fumaça, barulho, fogueira, comidas típicas podem virar um risco em poucos segundos. Diogo Franco está de volta com esse assunto porque, em meio a essa animação toda, né, Diogo, alguns cuidados são muito necessários, né? Exatamente, Maristela. Não tem como fugir, é tradição. Vamos falar de fumaça primeiro, né? Em relação à fogueira, né? Dia 12 de junho, véspera de Santo Antônio, vai ter fogueira, é tradição, isso no Nordeste inteiro. Então a gente convidou aqui Hugo Toscano, que é médico pediatra, para poder participar com a gente e falar dos cuidados, né? Porque criança, o cuidado é redobrado mais ainda, né, Hugo? Bem-vindo ao NE1. Como prevenir a criança ali em relação à fumaça da fogueira? Boa tarde a todos, boa tarde, Diogo. Justamente, o São João é uma época festiva da nossa cultura nordestina, mas que demanda muitos cuidados de nós adultos com as nossas crianças. Em relação à exposição a fumaças, o risco é principalmente para aquelas crianças que têm um histórico de asma ou que têm histórico de crises de cansaço, de dificuldade para respirar anteriores. Então é muito importante que a gente oriente essas famílias que não exponham suas crianças tão próximo a fumaças, ou se for para lugares que tenha fogueira, que tenha churrasqueira, enfim, que não se aproximem tanto e evitem ficar em locais onde o vento possa levar essa fumaça. A direção do vento, né? E se a mãe e o pai perceber, né, aquela criança lá ofegante respirando, o que é que deve fazer? Exatamente, pronto. É muito importante ter ciência do que seria a crise de cansaço, certo? A criança apresenta uma tosse persistente, dificuldade para respirar, fica puxando para respirar. Então, ao reconhecer esses sinais, é muito importante que procure um serviço de urgência de imediato. A UPA é porta aberta, né? Sim, as UPAs têm capacidade de receber esses pacientes, sim. Agora vamos falar de barulho, né? Existem muitas famílias, né, que querem incluir as crianças neuroatípicas nos festejos juninos. Quais são os cuidados que os pais devem ter em relação ao barulho? Justo, é um tema muito importante porque as festas juninas devem ser inclusivas. Então, aqueles fogos de artifício que parecem inofensivos ali, o barulho pode ser um importante gatilho de uma desregulação emocional de uma criança com transtorno do espectro autista, por exemplo. Então, é muito importante, a princípio, a população, de uma forma geral, não utilizar fogos com barulhos, preferir aqueles fogos apenas com iluminação e que as famílias possam utilizar, por exemplo, algumas estratégias conhecendo o seu próprio filho, como, por exemplo, o uso de fones de ouvidos com proteção contra ruídos, é uma excelente estratégia aí para evitar essas desregulações. A fogueira, vamos agora para a fogueira, o risco de queimadura. Ocorreu uma situação, o que é que o pai e a mãe devem fazer de imediato? Justo. A queimadura com as fogueiras é algo de extrema importância. É importante que lave a superfície da pele queimada com água corrente em temperatura ambiente, evitar o uso de pomadas, de óleos, de manteiga, certo? E pode envolver o membro com um pano úmido e encaminhar a criança imediatamente a um serviço de urgência. A gente está numa época que a comida, a mesa fica cheia, né? Milho, canjica, pamonha. A criança ela tem já a traqueia aqui é bem diferente da gente, né? É menorzinha. O milho, engolindo o caroço de milho ali, que se não for mastigar direitinho, qual o risco que pode ocorrer, né? Justo. As vias aéreas das crianças têm um calibre, ou seja, têm um tamanho menor do que de nós adultos. Então, alguns alimentos são potenciais riscos de engasgo, como milho, amendoim, certo? Então, pipoca. Então, é muito importante ficar atentos a essas crianças consumindo esses alimentos e, no sinal de engasgo, agir de forma imediata e procurar um serviço de urgência. Perfeito. Hugo Toscano, muito obrigado pela sua entrevista. Maristela, volto contigo.
Obrigada, Diogo. Agora vamos saber como foi o jogo do Náutico ontem pela Série B. Boa tarde, Sabrina. Muito boa tarde, Maristela. Muito boa tarde, gente. Então, Maristela, o Náutico sofreu essa derrota, decepcionou a torcida, a derrota para o Fortaleza, foi em casa, perdeu por 1-0, tá? Diante da torcida alvirrubra. E o sentimento foi de muita frustração, porque o Náutico dominou o jogo inteiro. Olha só os números aqui dessa partida, tá? Antes de mostrar a reportagem sobre o jogo. O Náutico teve 65% de posse de bola, enquanto o Fortaleza teve 35% apenas, tá? Foram 29 finalizações do Náutico, 29, gente, contra apenas 4 do Fortaleza. Uma diferença absurda. Vamos combinar também que o goleiro, o João Ricardo, estava numa noite iluminada. O goleiro do Fortaleza pegou, foi tudo. Não deixou passar nada. E para completar a chateação alvirrubra, o gol da vitória do Fortaleza foi contra. É o combo completo, né, gente, da decepção. Vamos ver como é que foi esse jogo. Depois de uma derrota na rodada anterior para o maior rival, nada melhor do que a chance de se recuperar em casa, diante da sua torcida. Equipes que querem trabalhar nesse tipo de disputa, que é a disputa dessas, hoje, 6 primeiras colocações ou 2, elas precisam ganhar frequentemente. Nós não podemos passar 2, 3 rodadas sem vencer. E foi exatamente com a postura de quem quer vencer que o Náutico entrou em campo contra o Fortaleza. O Timbu empilhou chances claras de abrir o placar. A equipe de Hélio e Guilherme dos Anjos foi para cima. E quando conseguiu vencer o goleiro João Ricardo, a trave ficou no caminho do Timbu. Jogada ali na direita, cruzamento dentro da grande área, tem a sobra, Dodô dominou no peito 2 vezes, puxou na pequena área, toque no travessão e seria um golaço. O problema é que no futebol tem um ditado que é muito real: quem não faz, leva. E foi exatamente o que aconteceu com o Náutico diante do Fortaleza. E o pior de tudo é que o gol dos visitantes foi marcado por um jogador que vestia vermelho e branco. Gol! É do Fortaleza! É Matheus Silva contra o Patrimônio. A gente cria que não consegue concluir em gol. Agora tem mais capricho para poder, quando ter a oportunidade de conseguir marcar e poder empatar e sair com a vitória aqui. E ninguém pode dizer que o Náutico não tentou. O segundo tempo continuou do mesmo jeito, só dava Timbu. Quando o VAR chamou o árbitro para expulsar Rodriguinho do Fortaleza, a torcida alvirrubra passou a acreditar ainda mais no empate. Mas aí o goleiro do time cearense virou de vez o nome do jogo. João Ricardo de novo! O camisa 1 do Fortaleza garantiu a vitória tricolor, numa noite em que faltou muita coisa para o Náutico. Faltou um pouco de sorte e um pouco de efetividade nossa. A gente criou várias chances, várias possibilidades de fazer o gol e não conseguimos fazer. É relativamente surreal você não conseguir fazer o gol, tendo das 31 finalizações, 11 dentro da pequena área. Nós precisamos ser efetivos. O Timbu chegou à segunda derrota consecutiva e agora vai para 2 jogos longe dos aflitos. Agora, é importante que se diga o seguinte, tá? O Náutico tem o 4º melhor ataque da Série B. É um time que chega lá na frente. Agora, na hora de fazer, ontem, em alguns jogos, né, não deu muito certo. Perder ainda com gol contra, né? Por isso, toda essa frustração, né? Tem 2 jogos aí pela frente, né? O Náutico para fazer fora de casa. Quais são esses jogos, Sabrina? No próximo domingo, atenção, estamos em Copa, mas vai ter jogo do Náutico contra o Novo Horizontino, 7 da noite, jogo fora de casa, lá em São Paulo, tá? E na sequência, o Timbu enfrenta o atual líder do campeonato, o Vila Nova, em Goiânia, no sábado, dia 20. E é fundamental para o Náutico trazer pontos desses 2 jogos aqui fora de casa. Tem que ser empate, vitória, tem que trazer ponto. E hoje quem entra em campo é o Sport, né, Sabrina? 9 da noite, esse jogo, né? O Sport recebe o Atlético de Minas Gerais, na Ilha do Retiro. Vale lembrar que o Sport estava na liderança da Série B, desceu para a 3ª posição por causa dos resultados de outros jogos dessa rodada. E aí hoje tem a chance de voltar lá para o primeiro lugar. Essa é a última lembrança que os rubro-negros têm da Série B do Brasileiro. Vitória contra o Náutico no clássico que aconteceu na Ilha do Retiro. O resultado que fez a ilha explodir de alegria e o Leão chegar à liderança do campeonato. Mas
Mas tudo isso aí já faz 11 dias. Pois é, 11 dias de descanso e treinamento. Hoje é o reencontro com a Série B e com a Ilha do Retiro. O adversário é o Atlético de Minas Gerais. Aí, nesse caso, as lembranças não são tão boas. Foi o Atlético quem eliminou o Sport da Copa do Brasil deste ano, em plena Ilha do Retiro. Na quarta fase, o time mineiro venceu o Leão por 3-1. Roger ainda era o treinador. Quase 3 meses depois daquele jogo, o Atlético, que é treinado pelo ex-meio-campista Alex, está em 10º lugar. E vem numa boa fase. São 2 vitórias seguidas, a última delas contra o Fortaleza. Ronaldo Tavares, aquele atacante que fez 2 gols no Sport, é desfalque desde abril, quando sofreu uma lesão no joelho. O Leão entra em campo em busca de retomar a liderança. Na Série B, os rubro-negros também vêm de 2 vitórias seguidas. Todo mundo fala que Série B é um campeonato muito disputado, a gente vê isso jogo após jogo, né? Mas a gente vem fazendo um campeonato muito sólido, então continuar, e essa preparação foi muito boa para que a gente chegue no jogo contra o Atlético muito focado e determinado para pensar na vitória. Para voltar a ser líder e continuar uma festa que começou 11 dias atrás. E falta um dia para o início da Copa do Mundo. Amanhã tem cerimônia de abertura e jogo entre México e África do Sul. O Brasil estreia no sábado e muitas ruas, Sabrina, da região metropolitana já estão enfeitadas e coloridas para a Copa do Mundo. No bairro da Mangabeira, no Recife, os moradores começaram a se organizar em dezembro do ano passado. É uma organizada mesmo, viu? E para deixar a rua toda decorada, a vizinhança entrou no espírito da Copa. Todo mundo dividiu tarefas, trabalhou em equipe e contou com ajudantes especiais. Todo mundo vive essa expectativa de ver pela primeira vez o Brasil ser campeão do mundo. Uma turma aí que ainda não viu antes. Vamos ver. Bola no pé, futebol raiz, paixão pela seleção brasileira desde pequenininho. Verde, amarelo, azul, as cores do Brasil transformaram a Rua Medina, no bairro da Mangueira, no Recife. Bandeirinhas no céu, pinturas no chão e o clima de expectativa para a Copa do Mundo não para de crescer. Há 6 meses, os moradores da Rua Medina resolveram se organizar para enfeitar a rua e torcer para o Brasil na Copa do Mundo. Foram mais de 30 dias de trabalho que varou a madrugada com muita alegria e união da comunidade, principalmente das crianças. Eu achei que esse foi um momento de união para toda a rua. Tem gente que veio da rua João Leite e da rua Oásis. Isso ajudou mais até o bairro se unir mais. Cada um deu a sua cotinha. Isso foi uma experiência que vai ficar na memória. Os vídeos feitos pelos moradores mostram o quanto esse trabalho especial contou com muitas mãos. A gente já vem desde dezembro organizando tudo, né? Se articulando, ó. Cada um vai ficar com parte de bandeirinha. Aí como é que vai ficar a parte de cotação? Então, os moradores que fizeram as cotas, né? Então foi todo mundo da rua. E cortamos, né? À noite pegamos, saindo cortando, pintando também, junto com as crianças. Mas assim, tá mais 6 meses a gente fazendo essa estratégia. Como é que você se sente? Emocionada, principalmente com as crianças, que participaram bastante mesmo. A produção das bandeirinhas. E cada um participou como pôde. Quem não teve tempo de colocar a mão na massa, fez parte da cotinha. Como Janaína, que contribuiu com dinheiro e ficou super feliz com o resultado. Teve uns que deu mais, teve um que deu menos, todo mundo pôde, da forma que colaborar, que ele pediu. E aí, algumas pessoas se juntaram, ajudaram a pintar? Foi, aí se juntou a turminha da madrugada, a turminha da manhã, aí fizeram essas coisas lindas que vocês estão vendo aqui. Ficou muito bonito. Na pintura não participei não, porque não tive tempo, mas eu gostei muito da ideia. Para fazer a diferença, né, na comunidade e torcer com mais força, com mais energia para o nosso Brasil.
E aqui a criatividade fez com que cada menino e menina se sentissem também uma estrela da seleção brasileira. Falando em estrela, cada criança ganhou uma, com seu próprio nome. E o time da Rua Medina está escalado. Ayrton, Anne, Alice, Levi, Leandra, Luiz Miguel, Guilherme, Joana, Guilherme Gabriel, Oscar, Otávio, Micael, Ana Kelly, Agnes. Com certeza aqui no atacante, e lá atrás já tem meu zagueiro. Ali com certeza, pode vir qualquer um aqui que a gente já tá pronto. Maria Alice é apaixonada por futebol e sonha em ser jogadora um dia. Desenrola muito bem com a bola no pé e está preparada para mandar energia positiva para o Brasil na Copa. Ganho o Hexa, se Deus quiser. E na Copa vai ser muita diversão, torcendo para o Brasil ganhar. Futebol e amarelinha. Aqui toda a diversão anda junta. A comunidade pintou a brincadeira das antigas no chão e as crianças não param de aproveitar. O cachorro também entra no clima. Tá tudo pronto e tem recado para a seleção brasileira. Quero dizer que eu estou muito confiante nele, né? Que vamos lá, né? Vamos embora que a gente leva o Hexa esse ano. Quero desejar a todos uma boa Copa, que se Deus quiser o Brasil vai ser Hexa. E nós aqui da Rua Medina, da Rua João Leite, que organizamos isso, nós vamos torcer muito para o Brasil ter a sexta estrelinha na camisa. Animação e esperança tem de sobra aqui no bairro da Mangueira. Agora só falta o Hexa. Dá até vontade de acompanhar o jogo com essa comunidade aí. Eu ia dizer isso agora, eu tava pensando isso, Sabrina. Bora pra lá assistir aos jogos. Parabéns, viu? Amei. Parabéns para toda a comunidade. E já tem jornal hoje. E claro que um dos assuntos é a Copa do Mundo e a seleção brasileira. Então bora ver com o Roberto Kovalik o que vem por aí. Olá, a gente se encontra daqui a pouco no JH. Tá todo mundo no clima. Tá chegando a Copa. Começa amanhã. A gente mostra que muitos torcedores estão orgulhosos de ver os jogadores do seu time na Copa. Este ano teremos o maior número de atletas que jogam aqui no Brasil defendendo suas seleções no Mundial. A gente mostra também o treino da seleção brasileira, que vai ser mais ou menos na hora do jornal hoje. Então fique ligado. Você vai ver também, mais um fundo de previdência de funcionários públicos é investigado por investimentos no Banco Master. Uma operação da PF hoje mira no Fundo dos Servidores de Paulista, uma cidade do Grande Recife, que aplicou 3 milhões em títulos de risco, segundo a investigação. A secretária municipal de Palmas foi presa hoje por suspeita de contratação irregular para administrar unidades de pronto atendimento. O contrato suspeito chega a quase 140 milhões de reais. E tem a nova pesquisa Quest com as intenções de voto para presidente da República. Espero você no Jornal hoje. Até lá. Obrigada, viu, Sabrina? Beijo grande. Todas as informações do esporte. Até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau. Tchau. É Copa, mas é São João também, tá? Tem gente que vai direto de uma comemoração a outra ou vai juntar tudo numa coisa só, torcida e arrastapé. Diogo Franco está bem pertinho aí de uma loja de sapatos no centro do Recife. Quais são as opções para aguentar aí o rojão, hein, Diogo? Conta pra gente. Maristela, na realidade, eu estou numa área aqui no centro do Recife, no bairro de Santo Antônio, que tem loja de sapato de um lado do outro. Então, eu estou aqui no cruzamento da Rua Nova com a Rua da Palma. Tem sapataria aqui, tem sapataria ali. A gente já vê a movimentação grande de pessoas buscando calçado para poder brincar Caruaru, Gravatá, Carpina, Limoeiro, Surubim. Aqui no Recife, que tem São João começando essa semana. E aí, o que é que acontece? Existe essa dúvida, meu Deus, qual calçado que eu vou usar para poder dançar forró? E aí, a gente convidou Elias Paim, que é médico. Chega aqui, Elias, por favor. Ele é ortopedista, especialista em pé e tornozelo. Bem-vindo ao NE1. A dúvida é qual o sapato ideal para dançar forró e não ter aquele trauma ou ter outras doenças, né? Bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Diogo, boa tarde, Maristela, boa tarde a todos os ouvintes. O calçado ideal, no São João se usa muita botinha, né? O calçado ideal é aquele calçado que não aperta, que não modifica a tua pisada, que permite os movimentos naturais do teu pé, ou seja, que seja flexível, né? De preferência sem muito salto, né?
Isso vai facilitar o movimento, vai prevenir a ocorrência de lesões, de ferimentos, né, de úlceras nos pés, de calosidades, e vai permitir que as pessoas brinquem, dancem, andem bastante, né, sem se machucar. Perfeito. Otton está mostrando ali os sapatos, né, e também botas. As botas, mulheres nessa época gostam muito de usar botas, né? Botas de todo tipo, salto alto, sem salto, qual a orientação? E de que forma ela ajuda a manter, né, o equilíbrio também nas articulações, tem muito disso também. Veja, a botinha é muito comum nessa época e ela tem alguns aspectos positivos, né? Um deles é a prevenção de torções, né? Como ela é mais alta, ela estabiliza melhor o tornozelo e previne as torções. Mas, de preferência, a botinha precisa não ter muito salto, tá? Porque o salto ele facilita a ocorrência de calosidades, de lesões, né? Então, sem muito salto, que ela seja mais flexível, né? Como eu disse antes, para permitir os movimentos das articulações do pé e do tornozelo. O nosso pé tem 33 articulações, somando com o tornozelo são 34, então é muita coisa que precisa mexer. O ideal é que ela seja mais flexível mesmo, não tenha um solado muito grosso e não tenha muito salto. Pois é. Vamos dar o nosso exemplo aqui do nosso sapato. Né? O nosso sapato aqui, mostra aqui, Otton, por gentileza. Esse sapato aqui é ideal para dançar forró? O qual é? Porque é o seguinte, eu estou confortável aqui, mas um 2 para lá e 2 para cá, o nosso sapato. Então, se o calçado ele tem essas características, né, de flexibilidade, de permitir os movimentos, de não apertar, ele vai sim permitir que você brinque o São João, né, sem ter problemas, né? Mas é claro que às vezes uma outra dessas características fica um pouco a desejar, né, em benefício da estética, né? Pois é, estética. Tem gente que prefere um sapatinho apertado que junta os dedos ali, dá problema no joanete também, né? Isso, esses calçados que tem a frente mais apertada, bico fino, especialmente se tiver salto, facilita o desenvolvimento de joanetes e outras deformidades no pé, né? Fascite plantar também? Fascite plantar também. A fascite plantar, ela decorre de um enfraquecimento da planta do pé e que acontece com calçados mais rígidos, né? Sem flexibilidade. Tá? Doutor Elias, muito obrigado, viu, pela entrevista. Maristela, volto contigo. As dicas já estão bem anotadas por aqui, viu, Diogo? E os Doutores da Alegria iniciaram hoje a temporada de visitas aos hospitais públicos para festejar o período junino. O IMIP foi o primeiro hospital a receber o espetáculo Presepada de São João. Os profissionais percorreram os corredores do complexo hospitalar, no bairro dos Coelhos, distribuindo muita animação ao som do forró. As crianças internadas na ala pediátrica e os familiares caíram na brincadeira. O espetáculo vai ser apresentado ainda no Hospital Oswaldo Cruz, Procap, Restauração e Barão de Lucena, até o dia 16 de junho. Os Doutores da Alegria são uma organização sem fins lucrativos com atuação nas áreas de saúde, cultura e assistência social. O trabalho nos hospitais é gratuito para as unidades e mantido por doações e recursos de incentivo. Agradeço demais a sua companhia e participação no NE1 de hoje. Obrigada pela companhia aí na hora do seu almoço. O NE1 volta amanhã e, claro, você pode compartilhar as nossas reportagens e rever a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você.